Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos no mês de novembro e começamos novamente a nos preocupar com o aumento do número de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Devido ao relaxamento de muitas pessoas, o fato de deixar de tomar as medidas de precaução, o vírus começa a se espalhar novamente, causando uma preocupação com uma segunda onda da doença. Nos cuidemos e cuidemos daqueles que nós amamos. Não deixe de usar a sua máscara, higienizar as mãos, evitar aglomerações. Amanhã iremos vivenciar um momento importante de nossa cidadania, as eleições municipais. Iremos exercer o nosso direito de voto. Tome todos os cuidados necessários para manter a sua saúde. Em nosso programa de hoje, teremos a participação da juventude da paróquia de São Pedro de Baixo Guandu. Estará conosco hoje Josiane e também a Jordânia. Iniciamos no último programa uma breve reflexão sobre cada capítulo da nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e queremos fazer isso para incentivar a você, querido ouvinte, a ler o documento do Santo Padre, a ler o que o Papa está escrevendo. Como estamos em tempo do primeiro turno para as eleições municipais, escolhemos para hoje o capítulo 5 da encíclica social Fratelli Tutti. Vejamos algumas citações que nos ajudam a refletir para votar bem neste momento. O Papa Francisco, no capítulo 5, afirma que é necessário uma política melhor, que é aquela política colocada a serviço do verdadeiro bem comum. O Papa menciona o populismo e o liberalismo e reflete sobre os limites de cada um. Uma pergunta perpassa todo o capítulo número 5 do documento Fratelli Tutti. Contudo, poderá o mundo funcionar sem política? Apesar de todo o nosso desencanto com o mundo da política, o Papa vai nos alertar sobre a importância da política para que todo ser humano seja reconhecido como um irmão ou uma irmã. Vai dizer o Papa: convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum, disse o Papa. Aos políticos, Papa Francisco deixa claro qual deve ser o seu papel. Disse o Papa para os políticos: os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Busque, querido ouvinte, conhecer os seus candidatos. Na hora de votar, não pense só nos seus interesses pessoais, nos interesses da sua família. Pense no bem comum. Pense nos mais pobres e desvalidos. Pense na política como um forte instrumento transformador da sociedade e como algo capaz de promover o bem de todos, ou pelo menos da maioria. O que não pode é a política e a sua força continuarem a favorecer uns poucos privilegiados. Antes de votar, pense, reflita, reze e faça o que é certo. Teremos políticos honestos na medida que os eleitores não forem corruptos. Boa tarde. Meu nome é Jordânia, sou da paróquia São Pedro de Baixo Guandu e sou assessora da Infância e Adolescência Missionária. No tema de hoje, a gente vai falar sobre a vida missionária da juventude. Pois bem,
Pensar em juventude é pensar no futuro, no amanhã e, consequentemente, mergulhar na esperança de um mundo melhor, mais fraterno, feliz, misericordioso e mais cristão. O Papa São João Paulo II sabia que nos jovens está colocado o tesouro do futuro, tanto da sociedade como da humanidade e da Igreja. O que se colherá amanhã virá da semeadura dos jovens hoje. O jovem missionário deve ser fermento na massa, capaz de entusiasmar o mundo pelo seu ideal de vida e de seguimento a Jesus Cristo. Eis o testemunho de um jovem sobre sua vida e a missão. Minha vida se torna missão quando vou ao encontro do outro. Quando me aproximo do outro, Jesus se aproximou de tantas pessoas, do surdo, do paralítico, das viúvas, do leproso. E a vida se torna isso, quando a gente sai ao encontro do outro. Porque para encontrar o outro, é preciso sair do meu comodismo, é enxergar mais além, mas também ver que aqui do meu lado tem alguém que precisa de mim. Caminho ao encontro do irmão, lá onde ele se encontra, para anunciar o Evangelho de Jesus. Um lindo testemunho. Ser jovem missionário na igreja não consiste em outra coisa a não ser isso. Ser presença do Evangelho no meio em que vivemos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, com os amigos e principalmente em nossa família. A missão é também reconhecer que para Jesus não há fronteiras. A língua e as outras diferenças culturais não impedem a fraternidade e a evangelização. Hoje, a Missão Sem Fronteiras reúne jovens do Brasil inteiro. Estamos na Terra para ser missão, diz o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial das Missões desse ano. Ser missionário não é algo que de escolha, mas resposta ao ser cristão. Porque não se pode compreender o ser igreja sem o espírito missionário, de levar até os confins da terra a boa notícia. Por Cristo somos atraídos e por Cristo somos enviados. A propagação da fé acontece por atração, como diz o Papa Bento XVI, e expande o amor para o qual não se pode colocar limites. Continuando nosso bate-papo sobre a vida missionária da juventude, a gente pode observar que a juventude está em todo o canto, mas hoje ela se encontra mais facilmente online, na internet, nas redes sociais, como, por exemplo, Instagram, Snapchat, Messenger, Twitter, Facebook, entre tantos outros. E com isso, podemos correr o grande risco de não querer mais o contato pessoa a pessoa, e podemos preferir ficar acomodados à comunicação distante. Porém, não podemos nos esquecer que esses são, segundo o Papa Bento XVI, os novos areópagos da evangelização. Isto é, as novas praças e locais onde a igreja deve dar sua devida atenção. Portanto, os jovens são chamados a ser presença do Cristo em meio às mudanças do mundo moderno, especialmente no que se refere às comunicações. Que tenhamos muitos jovens missionários abertos à graça de Deus e à ação do seu Espírito, e que, auxiliados pela Virgem Maria, possam ser sinais da presença e do amor de Deus a todos aqueles que vierem até nós. Assim como o jovem Carlo Acutis, que usou seu conhecimento de ciência da computação para evangelizar outros jovens. Conheça a história desse jovem católico. Carlo Acutis foi um adolescente católico italiano que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos de idade. Ele ficou conhecido como padroeiro da internet entre os fiéis e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo Vaticano, que reconheceu o que considera ser um milagre realizado por ele no Brasil. Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria. Desde pequeno, sobretudo, depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística, declarou a mãe, Antônia Acutis, à agência de notícia católica ACI. Além da igreja, Carlo gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos de sua idade. Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos. Conta a mãe. Carlo conseguiu unir as duas paixões ao criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado e para evangelizar.
façanha que lhe rendeu o título de padroeiro da internet. A missão é resposta, livre e consciente, ao chamado de Deus. Mas este chamado só o podemos sentir quando vivemos numa relação pessoal de amor com Jesus, vivo na sua igreja. Esta disponibilidade interior é muito importante para se conseguir responder a Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Agradecemos a Jordânia, nossa querida jovem, e também assessora da infância e adolescência missionária. Agradecemos também a Glória, que é coordenadora da infância e adolescência missionária na Paróquia São Pedro, que pensou este programa junto à Jordânia. Muito obrigado, Glória. Muito obrigado, Jordânia. Deus recompense. Um viva nossa juventude, juventude de coração inquieto e alma esperançosa no mundo melhor. E nesta alegria, vamos agora ouvir a jovem Joseane Vieira, também da Paróquia São Pedro, deixando para nós o seu testemunho de vida como jovem missionária. Assim, vamos percebendo que todos nós somos missionários pelo nosso batismo. Vamos ouvi-la com atenção. Boa tarde a todos. Eu sou Josiane, da comunidade São Francisco de Assis, Paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Eu sou catequista de batismo, faço parte da coordenação do EJC, Encontro de Jovens com Cristo da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu. É uma alegria muito grande ser jovem missionário e partilhar com os outros jovens o grande amor de Deus por nós. Ser responsável, exemplo de vida, sem perder a humildade e a alegria de ser jovem. E também abrir-se ao outro como irmão. Aos 10 anos, eu comecei a fazer parte na liturgia e desde cedo aprendi a evangelizar. É muito gratificante repartir com o próximo, se doar. Depois que eu fui crismada, fui motivada a fazer parte da catequese de batismo. Morava no interior, tudo era muito difícil. Depois vim para Baixo Guandu, atualmente, aonde estou na comunidade São Francisco de Assis, e pude vivenciar a experiência de ser ministro da distribuição da Sagrada Eucaristia. Fiquei 8 anos seguidos neste ministério. Levar a Eucaristia nas casas é muitas vezes só o doente era católico. A família toda de outra denominação religiosa. Foi um tempo de aprendizado, de dificuldades, de renúncia, mas sempre mantive perseverante no meu ministério. Eu amo o trabalho missionário. A parte que eu mais gosto é ir ao encontro do outro, estar com o outro. Me apego na passagem do Evangelho de Lucas 1:39-45, que fala: Maria visita Isabel. Nós também somos convidados a levar Cristo aos nossos irmãos. Maria não olhou para as dificuldades dela, pôs-se a caminho e foi. Que nós jovens também aprendemos com Maria, a levar a Cristo a quem precisa. Obrigado, Padre Lineu, pelo convite de estar aqui partilhando um pouquinho de minha caminhada em comunidade. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, paz e bem. Agradeço de coração a Joseane Vieira, da comunidade São Francisco de Assis, da Paróquia São Pedro. Obrigado, querida jovem, você que preparou tão bem este testemunho. Obrigado pelo seu empenho em oferecer a Deus o seu melhor. Tão nova e tão empenhada na vida de fé da comunidade. Uma verdadeira jovem missionária, comprometida com a causa do Evangelho. Juventude, não tenha medo de servir a Deus. Tire um tempo para Jesus Cristo e você não irá se arrepender. Na sequência, ouviremos o testemunho que foi disponibilizado pelas Pontifícias Obras Missionárias sobre a vida missionária da juventude. Assim, nós vamos refletindo ainda neste mês de novembro os temas que foram assunto na última novena missionária nacional. Refletindo neste programa sobre a vida missionária da juventude, quero encerrar o programa de hoje com uma mensagem de São João Paulo II,
que sempre valorizou a juventude no seio da Igreja. Diz São João Paulo II: caros jovens, só Jesus conhece o vosso coração e os vossos anseios mais profundos. Só Ele vos amou até a morte e é capaz de saciar as vossas aspirações. As suas palavras são de vida eterna, palavras que dão sentido à vida. Ninguém, senão Jesus, poderá dar-vos a verdadeira felicidade. O Santo Padre disse isso em 2003 aos jovens. Que de junto de Deus, São João Paulo II interceda por nossos jovens. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso bispo diocesano. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.